Eu sei que ele vai vir. Ele sempre vem. Ele está chegando. Eu tenho vivido a mesma noite desde o ano 2010. E apesar de passados 15 anos, o terror é igual ao da primeira vez. Tudo começou quando aluguei um pequeno apartamento. Um lugar simples, com as paredes escadas e um carpete velho cheio de manchas estranhas. Apesar de tudo, pela primeira vez em minha vida, eu tinha um lugar que era meu. E unicamente meu. Eu passei a tarde arrumando as poucas coisas que tinha. Uma cadeira de metal daquelas de dobrar para a sala, um colchão cheio de altos e baixos e um lençol fino para o quarto. Minha roupa, assim como algumas outras coisinhas de uso pessoal, deixei no saco ao lado da cama. As coisas de cozinha coloquei nos armários cujas portas não fechavam ou não existiam. Para qualquer pessoa, aquilo certamente não parecia muito. Para mim, era motivo de orgulho. Coisas poucas e velhas, mas eram minhas. Quando terminei de agasalhar tudo em seus devidos lugares, estava cansado, exausto. Corri para o quarto e caí no velho colchão. Em questão de segundos, dormi. Horas depois, o meu sono foi interrompido por um estranho barulho de vidro quebrando. Eu estirei o braço até o saco ao lado da cama, retirei o revólver que possuía, engatilhei e levantei. Pensei em sair e confrontar o intruso. Mas não pude. Minhas pernas enfraqueceram de tal maneira que pareciam congeladas. Não moviam. Ao invés, fiquei parado olhando para a porta do quarto, com o revólver na mão e o coração batendo que nem um tambor. O mesmo medo que enfraqueceu as minhas pernas tomou conta de todo o meu corpo ao ver a maçaneta girar e a velha porta de madeira abrir bem devagar. Com exceção dos olhos azuis do intruso, parcialmente iluminados pela claridade da lua, eu somente vi um vulto preto. Por um instante, eu esperei que ele tivesse visto meu revólver e desistido do que planejava fazer. Fiquei esperando e rezando que ele fechasse a porta e saísse. Infelizmente, sua intenção era outra. No segundo que ele deu o primeiro passo na minha direção, eu agi mais rápido do que podia imaginar, puxando o gatilho, 1, 2, 3, até acabar com todas as balas. E quando finalmente descobri que já não tinha munição, deixei o revólver cair e fiquei a olhar para aquele homem morto ou prestes a morrer na entrada do quarto. Naquele momento, todas as minhas emoções foram substituídas por um enorme silêncio, como se meu coração estivesse paralisado, igual às minhas pernas. Tudo o que conseguia fazer era olhar para o intruso, que pouco a pouco foi sufocando e morrendo. Eu não sei dizer quanto tempo fiquei ali olhando para o corpo. Eu só sei que quando a polícia chegou, eu continuava no mesmo lugar. Nos meses seguintes, eu passei preenchendo documentos, apresentando em cortes e respondendo intermináveis perguntas e investigações. Naqueles meses, eu fui forçado a reviver a pior noite da minha vida, tanto pela polícia como pelos advogados, como se eu fosse um criminal. Mas o pior de tudo foi o julgamento, onde fui obrigado a encarar a família do intruso e como eu matei alguém tão importante para eles. Naquela noite, eu posso ter salvo a minha própria vida. Porém, a mãe perdeu o filho, a esposa o esposo e as 2 crianças, o pai. O que mais me tocou foram as crianças, com aqueles olhos azuis igualzinhos ao do pai, me encarando como uma mistura de ódio e dor. No final das contas, o júri decidiu que eu agi em legítima defesa e fui considerado inocente. No entanto, os vizinhos e colegas de trabalho começaram a me olhar de maneira diferente. Embora tentavam ser educados, eu podia ver em seus rostos que buscavam descobrir se eu era realmente inocente ou se eu era um monstro escondido por detrás da máscara de vítima. Eu não culpava nenhum deles. Aquilo era uma questão com a qual
Passei inúmeras noites lutando comigo mesmo. Mesmo tendo sido julgado inocente de qualquer delito, a partir daquela trágica noite tudo mudou. Cada batida na porta, cada carro desconhecido estacionado do lado de fora e cada som perdido no meu apartamento deixava meu coração em disparada e eu voltava a viver a tragédia. Algumas semanas após o julgamento, eu decidi buscar por ajuda e procurar um terapeuta. Segundo o terapeuta, o melhor a fazer é começar do zero. Então, com a ajuda de um amigo, encontrei um outro apartamento um pouco melhor que o primeiro. Esse cheirava a nicotina, mas não importei, pois era preferível lidar com os maus hábitos dos ex-inquilinos do que os fantasmas e memórias aterradoras de antes. Nenhum vizinho desconfiado, nenhum sussurro às minhas costas. Parecia que tudo melhorava, como se nada houvesse acontecido. O pânico foi pouco a pouco diminuindo e a vida voltando ao normal. Porém, na noite exatamente um ano depois da tragédia, eu fui mais uma vez acordado pelo barulho de vidro quebrando dentro do meu apartamento. Outro intruso. Pensei amedrontado e agarrando o baseball bat que havia comprado e deixado ao lado da minha cama. Eu nunca fui atrás do meu revólver, que foi levado pela polícia. Primeiro, pelas memórias. Segundo, porque não queria manchar o meu novo começo. Eu levantei e fiquei esperando pelo intruso ao lado da porta, com as pernas trêmulas, o coração batendo mais forte e tentando controlar a respiração. E bem devagar, a maçaneta foi girando, girando, a porta abriu e um par de olhos azuis apareceram. Eu não pensei duas vezes. Caí de pau sobre o intruso, que cambaleou e caiu. E antes que ele pudesse recuperar e levantar, eu lhe dei uma outra paulada na cabeça. O intruso gemeu, esperneou por alguns segundos e parou. E foi então que descobri em pavor que o intruso caído ali nos meus pés era o mesmo intruso de um ano atrás, com as 6 manchas negras dos tiros que lhe dei. Eu não podia acreditar. Meu corpo inteiro começou a tremer descontroladamente e pouco a pouco fui perdendo os sentidos. Na manhã seguinte, acordei deitado frente à porta do quarto e ao lado do baseball bat. O corpo do intruso havia sumido. Eu fiquei ali parado por um bom tempo sem entender o que havia acontecido. Cheguei a pensar que tudo não passou de algum tipo de alucinação. Ideia que poucos minutos depois descartei ao ver os cacos de vidros espalhados por debaixo da janela da sala. Daquela noite em diante, todos os anos do aniversário da tragédia, a mesma noite é repetida, aterrorizando e renovando as cicatrizes. E não importa onde estou ou com quem estou. Hoje é um outro aniversário da tragédia. Ele está chegando.